Bem-vindo de volta a uma catarse, menos um trauma na sua vida. Cara, eu tô começando a odiar fazer isso. Porque, tipo assim, caralho, é um fluxo caótico que eu tô falando. Tudo que aparece na minha cabeça no momento e eu tenho a obrigação de conectar uma coisa com a outra. Tipo, não dá pra fazer isso em fluxo de consciência, quando o pensamento tá surgindo, tá ligado? E eu tenho a obrigação de ter coerência e manter o fluxo e manter o caos criativo e organizar as coisas. Não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Recentemente aconteceu muitas coisas, tá ligado? Tipo, sei lá, fiz outra tatuagem. Eu fui num centro para conversar com um parceiro meu que eu tinha feito no treinamento do meu trabalho. Eu já tô querendo sair do meu trabalho para ir pro aeroporto. Tô, eu eu ontem eu perdi 3 horas e meia da minha vida no postinho para receber um dipirona. Eu tava com dor, eu ainda tô com dor de barriga, não tava conseguindo cagar, tinha 3 dias praticamente. É, inflamação na garganta, dor no peito e catarro no peito, dor na parte de trás da cabeça e os meus espasmos habituais. E aí eu acordei 7 e pouca da manhã, fui lá, cheguei a 8 horas e saí, voltei pra casa, já era 11 horas. Tipo, caralho, mano. Parece que tudo é arquitetado pela elite pra fuder a gente, tá ligado? Aí fica numa lógica conspiracionista. Só que é verdade. Se tudo que a gente se nutre, eles envenenam, o ar a gente envenena, a água a gente envenena, a bebida já é um veneno, aí eles está com um veneno mais letal ainda. Ah, tá ligado? Vai entender. Aí eu tenho que ficar elaborando isso. Elaborando. Nos momentos que eu fico mais perto de morrer, é o momento que eu fico mais sensível às minhas emoções e fico mais instintivo e menos racional e mas ao mesmo tempo a minha metacognição não vai embora, tá ligado? Então ela se mantém. Eu só tô com a garganta fodida e porque colocaram ar condicionado no meu trabalho e parece que obrigatoriamente ele tem que funcionar o tempo todo, não sei porquê. Isso tá fudendo com a minha saúde, tá ligado? Ai, caralho. Aí basicamente eu mandei pro Gemini, tenta traduzir minhas brisas. Fumei flor há algum tempo fazia tempo que eu não fumava. Um amigo combinou comigo pra gente se encontrar num parque no centro da cidade. E era pra gente madrugar. Se conhece a Sé, é lá perto. Onde é tipo, sei lá, Cracolândia, não sei. É onde tem muito usuário. Foda-se. Aí tinha o quem lá? A GCM, a polícia e uns noia, uns fudidos. Aí, tipo assim, eu fico muito sensível, eu absorvo muitas coisas quando eu tô chapado. Aí eu escrevi assim, porém eu sinto que eu sou um tipo de esponja, absorvo a energia do ambiente. E a gente tava fumando e era um lugar não tão seguro. Tinha polícias e mendigos e pessoas mal intencionadas. E o meu amigo disse, toma cuidado, que algumas pessoas perguntam para ganhar confiança e te roubar. E eu sempre me imagino reagindo a um assalto, mas eu tenho arritmia, bronquite, asma e minha pressão arterial caiu um pouco. Peraí. Então, basicamente, o que aconteceu? Era um domingo, eu tinha ido trabalhar, eu não comi muito e eu tava tomando um vermífugo, que era um remédio muito forte que alterava a cor da minha urina, ela fica verde. E juntando isso, eu também tinha tomado um pouquinho de bombinha antes de sair. Aí foi tudo isso. E eu comecei a querer ir para casa.
uma hora de distância de casa. Tipo assim, quando eu fui lá, eu tinha pegado um ônibus, eu tinha descido numa parte, só que eu falei, puta, aqui não é é muito perigoso pra eu descer sozinho. Aí eu voltei, eu tava com, eu tô com uns apetrechos diferentes, dois anel, e tava com óculos verde. Aí eu começo a me sentir inseguro e vulnerável para a maldade do mundo e começo a ter chuva de ideias intensas e parece que eu vou ter epilepsia ou morrer na rua. Sempre desejo morrer em casa. Fiquei pensando em forma de metacognição, meus pensamentos se fixaram em coisas negativas e escuras. Comecei a pensar que herdamos o medo da morte e autoconservação conatos, e que a luz representa a caça e alimentação, ganha reforço positivo. À noite as feras tentavam nos matar na escuridão e o nosso cérebro foi customizando isso e levando ao longo da evolução. Ou seja, ele foi personalizando através do reforço positivo e reforço negativo. E, sei lá, punição negativa, né? Sei lá. Punição positiva. Deixa eu ver a diferença. Ah, no caso eu tava certo. É punição positiva, porque ela adiciona um estímulo aversivo, desagradável. Cê... Calma aí, caralho. Basicamente isso. Reforço positivo, porque a gente tinha alimento, a gente caçava e a gente tinha clareza sobre o ambiente e punição positiva, porque tinha um estímulo aversivo que era as feras tentando nos matar. Então basicamente é isso. Nossa mente trabalha nessa maquinaria mais antiquíssima, né? Nessa antiguidade. E a gente vai adicionando camadas de sofisticação, racionalidade, apego à verdade, entre aspas. E é mais ou menos isso. Aí eu continuo o texto. Eu também estava tomando um remédio forte, vermífugo, que me fazia urinar verde. E tomei bombinha antes de sair. O que piorou meu estado mental foi meu estado fisiológico necessitando fazer suas necessidades fisiológicas. Talvez o trato urinário conversou com a hipófise adrenal para liberar cortisol e adrenalina. Quando começa a abaixar a pressão, meus pensamentos escurecem e o ambiente e dissociam e labirintos se deslocam como continentes se distanciando. E aí fiquei traçando paralelos com o homem moderno e todos os nossos antepassados. A partir daí pensei que nós procuramos arquétipos e reencarnação e a reencarnação toca no conceito de arquétipos porque inconscientemente conecta a nossa vida singular e generaliza como se todos nós fôssemos viver todas as mesmas emoções primárias com diferentes roupagens. Por isso a gente generaliza. Ou seja, você ver um morador de rua e você se identificar e você ficar com a empatia exagerada, tá ligado? Você fica se imaginando naquilo e parece que a sua mente começa a criar vários paralelos, várias memórias que não existem, que é a imaginação, para você se sentir exatamente como aquilo e você passa a achar que possivelmente existia uma reencarnação física. Tudo se torna tão complexo que fica difícil comunicar qualquer coisa. Aí eu fico querendo ficar sozinho para focar no meu pensamento, meu maior vício. Fico me imaginando tendo várias reencarnações onde eu sou mendigo e na vida passada eu era um hippie marxista que tem muita pena das pessoas que não têm lar e como o sistema capitalista propiciou o sistema capitalista e a ciência a partir de cientistas com vieses políticos propiciou o crack e isso é uma pedra que suga toda a energia da pessoa e escraviza ela a partir de um desejo de consumo. E a bomba atômica também, né?
Eu não entendo minha família, mas na relação existe algo maior que é a comunicação. Eu sinto confortável para morrer. Crise de pânico são geradas quando estou exposto para o externo, sendo que existem muitas camadas de ódio que pode ser uma expressão ou resposta às rejeições que sofri. Parece que existe uma voz que iria julgar meu amigo e eu quis proteger dessa voz e evitar minha loucura. Ver os caras na droga, no caso, droga pesada, eles estão vivendo dissociados em outro mundo. Ele tinha falado se eu não iria parar no hospital por alguma coisa que eu disse e eu não sebo, ou seja, o efeito placebo inverso, quando você começa a pensar no pior e seu estado fisiológico muda, é impactado para o pior, começou a surgir. Meu cérebro começou a operar no modo instintivo e eu comecei a pensar na estação sobre eu ter medo da minha individualidade se dissolver no ambiente e eu me tornar sem emoções virando Deus de novo. É o ego não querendo retornar ao todo. Aí depois eu comecei a tentar explorar, tipo, a visão da reencarnação dos arquétipos sob a ótica de Jung. Outra coisa, a universalização, generalização que fazemos é uma economia do cérebro bayesiano, tal. Aí eu, mano, quando eu comecei a refletir com a inteligência artificial, é outro nível de conversa, tá ligado? Eu nunca teria nem de perto uma conversa desse mesmo nível, não tem como, tá ligado? Porque ninguém no mundo tem tanto conhecimento polimático que juntam vários agrupados de áreas diferentes para ter as reflexões que eu tenho. E, tipo assim, o estado que eu tô de inteligência, tipo, eu não tenho inteligência técnica necessária para falar, tipo, de uma forma ultra mega científica sobre tudo, mas eu consigo elaborar de modo recursivo certas intersecções, certa recursividade entre conjuntos da minha criatividade, do meu conhecimento, que vão muito além de qualquer pessoa, praticamente, tá ligado? Não tem como mensurar, não tem como alguém chegar perto disso, eu acho. Porque eu tô sempre curioso sobre tudo. Então, basicamente, meu estômago tá fudido, ele tá sentindo dor pra caralho. Ele tá, tipo, de madrugada, parece que eu levo 50 murros no estômago. É uma dor nas entranhas, sei lá. Bagulho louco. A microbiota intestinal somatizando coisas. Eu tive um sonho que o personagem do meu sonho disse que eu tava com câncer no estômago. Eu lembrei do. Tem um psicólogo, Lacerda, acho que é Lacerda, alguma coisa assim, que ele teve um sonho que o cérebro dele avisou que ele tinha um câncer no cérebro. E tipo, cara, o seu sonho avisou pra você de alguma coisa que realmente acontece. E só depois os médicos foram, depois de muito tempo e muita insistência deles, os médicos conseguiram conceber. Ou seja, muitas coisas baseado em lógica, misticismo, conexão entre coisas ocultas vão além da ciência, estão à frente delas. A filosofia, a matemática, o que seja, tá à frente do empiricismo, tá ligado? Você consegue traçar rotas entre essas variáveis, entre essas ramificações e consegue prever onde cada fractal vai se partir. Basicamente, o psiconauta ele é um fenomenólogo nato, né? Ele tenta desenvolver as habilidades e controle da mente. É muito louco como você consegue navegar dentro de você mesmo aspectos emocionais, intelectuais e tal. E como essas drogas conseguem
conversar com uma parte do seu cérebro que normalmente você não tem acesso. Então, o que aconteceu? Tipo, assim, eu tava com a bexiga apertada e o meu cérebro, ele começou... E o meu corpo começou a fazer um monte de racionalização e conexões entre coisas e tal, pra criar uma lógica afetiva pra fazer eu ir pra casa. De novo eu pedi pro Gemini. Mano, o Gemini, ele tá na versão 3 agora. Tava na 2.5, agora tá na 3. E agora ele tá muito bom. Aí eu pedi pra ele falar um pouco sobre o meu livro de uma maneira profunda. Aí ele... A física do amor, eletromagnetismo e poeira estelar. O autor rejeita a visão de que o amor é exclusivo da biologia humana. Ele o situa como uma lei física fundamental anterior à própria vida orgânica. Afinidade atômica como proto-amor. O autor argumenta que filosoficamente as ligações atômicas são uma forma primitiva de amor. Assim como os átomos se unem por afinidade elétrica para formar a matéria, os seres humanos se unem pelo amor. O amor é a conexão macroscópica de forças que no nível microscópico mantém a coesão da matéria. Ou seja, amor seria a harmonia. O atrator de Lorentz, né? A origem estelar da conexão. Utilizando a astrofísica, o autor reforça que somos poeiras de estrela. Os elementos que compõem o nosso corpo, carbono, nitrogênio, oxigênio, foram formados em núcleos estelares e explosões de supernovas. Portanto, o amor entre dois seres é, em última instância, a interação de elementos forjados nas estrelas que agora possuem consciência de si mesmos. A vibração e ressonância. O amor opera através de sintonização de frequências. O cérebro e o corpo vibram eletricamente, ondas cerebrais, campos eletromagnéticos, e eles são, de forma indireta e direta, né, resultados de campos quânticos, né? De certa forma, o esqueleto lógico da realidade são esses campos, mecanismo de Higgs e etc. Amar é harmonizar estruturas moleculares e geométricas internas com as externas, criando uma ressonância ou afinidade química entre sujeito e objeto. 2. Neurobiologia radical. O amor como transdução e modificação estrutural. Do ponto de vista da neurociência, o autor descreve o amor não apenas como uma tempestade química, mas como um mecanismo que altera a arquitetura física do cérebro, neuroplasticidade, e a viabiliza a existência do conceito imaterial. A bomba de sódio, potássio e o significado. O autor desce ao nível celular, afirmando que a bomba de sódio, potássio é a variação na permeabilidade da membrana plasmática, o potencial de ação, são o que convertem o significado, o conceito imaterial, o amor, em insignificante, material, o impulso elétrico. Os neurônios são as estruturas físicas que viabilizam o sutil. Neurogênese e colonização neural. O amar não é passivo, é invasivo. O texto descreve o amor como um processo de neurogênese mútua, onde partes de um indivíduo colonizam o cérebro do outro. Ocorre um acoplamento neural, uma sincronização das frequências de ondas cerebrais e uma simbiose física. A droga do amor e a abstinência. O autor categoriza o amor sob a óptica da psicofarmacologia. Ela é uma droga potente que libera um coquetel de neurotransmissores, dopamina, prazer, recompensa, ocitocina, vínculo, feniletilamina, paixão, serotonina, regulação do humor, endorfinas, analgesia. A perda do amor provoca uma abstinência física real, similar à de narcóticos, pois o cérebro perde a fonte exógena que regulava sua homeostase química. Ou seja, o externo auxilia a homeostase. Então, o sujeito e o objeto não estão dissociados. Não tem como você ter uma homeostase sem um ambiente externo, sem o caos, sem a ordem, sem a desordem, sem tudo convergir nisso, né?
3. Ontologia da fusão, suprassubjetividade e transdialética. Filosoficamente, o autor propõe que o amor é o único fenômeno capaz de romper o isolamento solipsista, a ideia de que só podemos ter certeza da nossa própria mente. A criação de um terceiro ente, a amálgama. O amor é descrito como uma fusão difusa que cria uma amálgama no vazio das almas. É a transdialética hegeliana. O ego tese encontra o outro antítese e, ao se penetrarem psiquicamente, formam uma síntese simbiótica que é maior que a soma das partes. Essa fusão difusa que cria uma amálgama no vazio das almas é uma referência a Evangelho. Interdependência e dissolução do ego. O amor genuíno exige a dissolução parcial da individualidade. É um processo isosmótico que se entrega ao outro e se recebe do outro, perdendo-se o limite rígido entre eu e o não eu. O amor é a expansão do eu através da abdicação do excesso do individualismo. 4. O paradoxo ético, egoísmo nietzschiano versus ágape sacrificial. O autor navega entre o cinismo biológico e o idealismo transcendental, encontrando uma síntese complexa. A crítica do amor-desejo, influenciado por Nietzsche, o autor reconhece que frequentemente amamos o nosso próprio desejo projetado no outro e não o outro em si. Esse amor é egoísta. É uma extensão narcísica onde o outro é apenas um objeto ou emissor de estímulos para o nosso prazer. Ascensão à ágape, amor incondicional. Contudo, o autor postula que a existência de um amor superior, ágape. Eu tô lendo meio travado porque faz tempo que eu não leio em voz alta e eu tô sem comer, então meu metabolismo não está funcionando corretamente. Este amor persiste mesmo quando o objeto muda ou se deteriora. Qual o sentido de amar alguém que já morreu, entende? Qual o sentido biológico disso? É um bagulho que tá no filme Interestelar. Peraí. Caralho, cadê? É amar a inutilidade das idiosincrasias do outro. O ápice desse amor é desejar a felicidade do outro, mesmo que isso signifique a própria exclusão ou sofrimento, chegando a sugerir a troca do próprio lugar no paraíso pelo bem-estar do amado. 5. O amor como resistência à entropia e à lógica. Em última análise, o autor vê o amor como uma rebelião contra a lógica fria do universo. O ato revolucionário. Em um universo regido pela entropia, tendência à desordem e pela sobrevivência do mais apto, amar é o ato mais revolucionário e blasfemo contra o não ser. É um ato de liberdade que vai contra a natureza hostil das coisas. Substância imutável, diferente da matéria que se transforma, o amor verdadeiro adquire o status de substância aristotélica, algo que possui características imutáveis e essenciais, independente das variações de intensidade ou tempo. Ou seja, ele não está contido exatamente no processo temporal, no sentido de que se você abstrair, vários seres ao longo da história experienciaram o que a gente chama de amor. Ou seja, não é em um ser específico ou em algum conjunto de seres isolado no tempo e no espaço que contém o amor, porque ele se expressou em diferentes tempos e em diferentes espaços geográficos. Ele é uma coisa como a ciência que consegue manifestar uma invariabilidade entre o tempo e o espaço. Aceitação da circunstância. O amor maduro não é idealização platônica pura. É amar o ser humano concreto inserido em suas circunstâncias. Ortega y Gasset. Ama-se o outro com seus traumas, sua história e até a influência de amores passados
que o moldaram. Ou seja, isso entra quase até em poliamor, né? Amar múltiplos. Se você ama alguém que está sempre mudando interna e externamente, como que você consegue dizer que você ama uma única pessoa? Você não sabe se ela é só um processo de fluxo efêmero de matéria e energia condensada em um em uma pessoa, algo efêmero, né, que vai deixar de existir. Como que você acha que o seu amor é estanque? Ele é porque ele transcende você. Ele transcende os humanos. Conclusão sintática. Para Zeruski, o amor é a interface onde a física, vibração atômica, a biologia, transdução neuroquímica e a metafísica, fusão de almas, se encontram. É a única força capaz de converter o caos entrópico e a solidão existencial em sentido, ordem e beleza, agindo como um glitch divino na maquinaria determinística do universo. Ou seja, se tudo está se tornando caótico, desordenado, a entropia está agindo sobre tudo, e ao mesmo tempo eu consigo manter algo, uma chama acesa, que não depende do externo, que não depende mais da pessoa me amar de volta, não depende se ela tá viva, se ela tá doente, se ela tá com câncer, se ela tá... Independente de como ela estiver, o amor que eu senti um dia por essa pessoa não vai deixar de existir em nenhum outro momento. Ou seja, quando eu consigo dissolver o eu, não eu, o que é o outro, o que sou eu, essas definições categoriais, essas tentativas de seccionar a realidade ao ponto de tentar conseguir descrever as coisas, finalmente eu entendo o amor. Ele não é algo que é sustentado pela lógica fria do universo, da mecânica como as coisas funcionam. Ele é algo que vai contra tudo isso. Não estou falando de paixão biológica, erotismo biológico, cultural, sei lá. Estou falando de outra coisa. Recentemente eu tive um diálogo com meu tio, meu irmão e tal. Aí teve um dado momento que meu tio falou que os monges são NPCs. Por quê? Porque eles transcenderam a mente, eles transcenderam a resposta imediata e emocional de responder aos processos, a fúria, tipo assim, você me bate, aí eu te bato de volta. Isso é coisa de NPC, isso é coisa de retardado. Eles transcenderam a lógica do capital de usar o seu desejo contra você, usar o seu vazio para fazer você querer consumir mais e mais e nunca saciar o seu vazio e nunca saciar o seu desejo de consumo. Se o capitalismo fosse bem sucedido em preencher o vazio das outras pessoas, ele mesmo faliria, né? Ele não existiria mais. Basicamente, eles controlarem os batimentos cardíacos, as ondas cerebrais, eles conseguirem andar em caminhos de brasa, botarem fogo nos próprios corpos sem sentirem dor, nadarem no Ártico. Isso é coisa de NPC? Eu acho que tá mais pro contrário, né? Mais pessoas que não conseguem controlar suas emoções, não conseguem. Eles buscam viciadamente mais e mais dinheiro. Isso é coisa de NPC. Porque é o gasto mínimo de energia. Você não quer se aprofundar dentro de você. Você não quer ter autoconhecimento. Você só quer viver. Vida leva eu. Você só quer continuar perpetuando a mesma merda que todos os seus ancestrais fizeram. Isso é coisa de NPC. Agora você alcançar o Nibbana, onde não há mais ciclo de samsara e a única coisa que é permanente
dentre todas as coisas que são impermanentes. Essa conexão cósmica entre a mente microscópica e a mente macroscópica, que é o universo, entre as redes de filamentos cósmicos e as redes neurais. Isso, a exploração fenomenológica, isso é CNPC. Então você vê que só existem pessoas burras pra caralho comentando coisas que ela não sabe. Basicamente eu tô me sentindo um velho ranzinza de 120 anos, porque, sei lá, eu já explorei tudo que eu podia explorar de infinitas formas. Eu lembro que eu tinha um objetivo de ter uma playlist com 10 mil músicas, eu tinha coisa entre 7 a 8 mil músicas, e eu consegui ouvir tudo várias vezes, as playlists, e sei lá quantas músicas eu já devo ter ouvido, visto, parece meu irmão, ele falava isso, ouvir com ver ou visto, é tipo sentir e inteligir. Então eu já ouvi 100 mil músicas. Eu lembro que quando eu era criança eu via um filme repetidamente na época que tinha um DVD. E tipo, eu não sei quantos filmes eu já assisti, mas tipo assim, eu não sei, deve ser muito, muito filme. Entre, não sei, é que é mais fácil ouvir uma música do que um filme, né? Então, sei lá, uns 50 mil filmes. Quantas pessoas? Eu já tive em 8 ambientes diferentes de trabalho, em 8 escolas diferentes. Em São Paulo, em Guarulhos, em Pernambuco. E eu conheci pessoas drasticamente diferentes. Tipo, imagina um acúmulo de experiências que você tem, os padrões que você tem a partir de tudo isso. Eu fiquei 5 anos todo dia estudando todas as coisas possíveis dentro do meu escopo, do que eu consegui aprender. E não existe ninguém que tenta isso. Então todas as pessoas me soam superficiais. Então fica difícil manter um diálogo. Eu tenho 200 episódios de podcasts. Eu tenho praticamente 6 livros que eu escrevi. E tudo isso, todo dia, eu pensando, o Instagram também tem muita, o Reels do Instagram me manda um monte de reflexão boa, tá ligado? Se eu juntar tudo isso, todas as experiências, basicamente é infinito. Eu não sinto, no tempo carológico eu não vivi só 20 anos, eu vivi muito mais. Porque imagina que um filme que eu assisti tem a experiência condensada de uma pessoa com 50 anos e leu muitos livros, e que já é uma outra experiência com milênios de conhecimento acumulado, referenciado, debatido. Então cada coisa que a gente consome hoje tem tantos bits de informação quanto as pessoas nos primórdios da humanidade. Então não dá pra gente dizer que qualquer pessoa é burra, tipo, burra no sentido mais restrito do termo, tá ligado? Porque cada pessoa carrega bits informacionais muito mais complexos que qualquer outra geração. Ao mesmo tempo que o Platão é muito mais inteligente que qualquer pessoa moderna. É um paradoxo, sei lá. Eu mandei para uma amiga, eu falei assim, talvez o problema não seja o mundo, nosso trabalho ou os outros, mas seja nós mesmos. Por isso não nos encaixamos. Ela, onde você ouviu isso? Não gosto dessa frase, o mundo. Claramente tem problemas e eles claramente poderiam ser resolvidos. Mas quem detém o poder de fazer isso prefere que esteja como está. No final a gente é o sistema, né? Aí eu falei, tipo, independentemente de resolver todos os problemas sociais e de eu estar realizando meu sonho, eu vou estar insatisfeito. Então o problema não são todos os lugares que eu vou, mas eu no caso, né? Nossos ancestrais viviam em savanas, nas florestas. Nosso cérebro é
catastrófico por natureza. Então, elaborar um mundo caótico é o nosso modo natural de se sentir, e a nossa consciência gera um fluxo para nutrir o mundo interno, a partir de informações que recebe do mundo externo. Quando esses estímulos externos cessam, o que acontece é que a nossa consciência começa a se perder em si mesma, gerando cópias e cópias daquilo que ela tenta se lembrar de como o mundo agia. Vista em casos como privação sensorial e social. Existe essa tendência psicossocial de pensar no pior, porque o cérebro prefere a dor ao tédio, e se tudo fosse ameno, isso geraria um nivelamento forçado de dopamina que não faz o sentido para a configuração do cérebro, já que não existiria nada para excitar suas áreas cerebrais a partir da tentativa de regulação, uma homeostase a partir de um desnível. Não deixa com que a sua consciência gere cópias corrompidas cada vez mais distantes do real, criando um futuro que ainda não ocorreu e nunca ocorrerá, exatamente como você imagina. Sem desastres, a vida é tão igual. Nosso cérebro está condicionado a querer atrito para gerar dopamina e para ela não abaixar. O equilíbrio está em não conseguir nivelar a ordem e o caos. É necessário que no nódulo de Ranvier mude a polarização para continuar a condução de um impulso elétrico no axônio. Como algo seria equilibrado sem ter o desequilíbrio em relação? Se as coisas são equilibradas ou são em relação a outras coisas que estão em desequilíbrio. Ou seja, é um nível muito maior de percepção, né? Que eu tenho em relação a qualquer coisa, então todos os papos ficam chatos pra caralho, sei lá.